Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando do seu poder, liberando da sua unção. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando do seu poder, liberando da sua unção. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção, Deus, sara essa nação com o óleo da tua unção. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Paz também aos irmãos que nos acompanham de suas casas. Inicialmente, gostaríamos de pedir desculpas aos irmãos. Tivemos um probleminha no início de nossa transmissão, mas a partir de então estamos direto louvando ao Senhor e adorando ao nosso Deus. E convidamos vocês
que estão em suas casas, suas residências, que possam se reunir com suas famílias, porque hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia em que está separado para nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Por isso, todos vocês sejam muito bem-vindos. Mande convite também para os seus familiares. Vamos divulgar, porque a igreja nesse momento está com as suas portas cerradas, fechadas fisicamente, mas o Senhor nos proporciona meios, nos dá condições de chegarmos nas casas, de chegarmos até as famílias, e o Espírito Santo há de nos guiar, o Espírito Santo há de guiar o coração de vocês, há de falar convosco nessa noite. Por isso eu convido vocês para iniciarmos lendo a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 146. É um salmo que lembra da nossa fragilidade, mas um salmo que lembra, acima de tudo, da fidelidade do Deus que nos sustenta, do Deus que nos segura, do Deus que nos ampara, do Deus que tem nos mantido de pé, e há de ser assim até a sua volta. Salmo 146 diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, irmãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus em quem nós temos depositado toda a nossa confiança, porque Ele nos lembra que a nossa esperança só vem dEle, porque a nossa fé está arraigada nele. Por isso nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um privilégio de estarmos cultuando a esse Deus, por mais essa oportunidade nesse domingo, dia do Senhor, de dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem feito em nossas vidas, e o quanto Ele pode também fazer na vida de vocês que nos ouvem e que possivelmente ou talvez ainda não tenham tido um real encontro com Cristo. Em meio a um mundo tão caótico que nós estamos vivendo, em meio a tantas notícias de morte, a igreja do Senhor levanta-se para dizer, para lembrar que só em um há vida, só Ele pode dar a vida, só Ele pode trazer a vida, só Ele pode dar paz ao nosso coração tão contristado. Por isso, nessa noite, louvemos ao Senhor, nos alegremos ante a sua presença, porque de fato Ele tem nos sustentado, de fato Ele tem nos segurado com mão forte, e será assim, como já foi dito, até o dia estarmos com Ele juntos na glória. Mas para nós adorarmos a esse Deus, é necessário que nós adentremos ante as suas portas com oração de arrependimento, clamando a Deus inicialmente pelo perdão dos nossos pecados. Nós fazemos coisas durante todo o tempo, durante todos os dias, dizemos coisas, pensamos em coisas que nós sabemos, não é o que Deus espera de nós, não é para isso que Ele nos chamou, não é para isso que nós fazemos parte da sua santa família. Por isso convido vocês nesse momento, aí onde você está, que possa cerrar os seus olhos e possa trazer a sua mente ao seu coração, sem que seja necessário abrir de boca, só no seu coração, porque o Senhor entende, porque o Senhor compreende aquilo que está no mais profundo do seu ser. Traga a sua memória nesse momento. Houve algo que você fez que ainda não confessou? Algum pecado que está escondido, que de repente a sua mente não está lembrando? Clame ao Senhor, que possa vir à sua mente nesse momento. Se há algum pecado oculto, que o Espírito lembre
E peça perdão nesse momento, meu irmão, minha irmã. Peça perdão, porque quando nós pecamos contra um irmão, antes nós pecamos contra Deus, contra o nosso Criador, contra o Deus que nos formou. Faça essa oração, é individual, é só você e o seu Deus, é só você e o seu Pai. E sigam conosco. Pai de amor, Deus de misericórdia, nos colocamos ante a Tua presença, como filhos que reconhecem os seus erros, como filhos que reconhecem as suas muitas falhas, e nos colocamos ante a Ti, Senhor, clamando por Tua misericórdia, clamando por Teu perdão, entendendo, Senhor, com a fé firme, de que o sacrifício que o Teu Filho fez lá no Calvário é suficiente para nos presentear com o perdão, é suficiente para, com o derramar da graça, da Tua misericórdia, novamente nos religar a Ti, novamente nos dar uma nova intimidade contigo, novamente nos trazer o renovo que tanto necessitamos a cada dia. Ó Pai, ajuda-nos no dia de hoje, ajuda-nos no dia de amanhã, ajuda-nos na semana que está se iniciando, para que continuemos caminhando contigo, para que continuemos ouvindo a Tua voz, e mais do que ouvindo, Senhor, que sejamos obedientes a cada um dos Teus desígnios. Mantém-nos firmes, Senhor, mantém-nos de pé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mantenha a Tua igreja firme e fiel nos Teus caminhos. E Pai amado, nessa noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós o fazemos com o coração alegre, com a certeza de que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor tem nos sustentado, não tem nos desamparado, e que o Senhor seguirá firme conosco até a consumação dos séculos. Recebe, Senhor, a oração que se fizer nesse lugar. Recebe a oração que está sendo feita em cada casa nesse momento, em cada família, onde o Senhor pode contemplar cada um individualmente. E nessa noite, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir da Tua santa palavra, para aprender de Ti mais uma vez, para continuarmos seguindo, Senhor, no caminho que o Senhor mesmo já traçou para cada um de nós. Isso te pedimos, isso te clamamos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e vamos louvar o Senhor, e convidamos vocês também que estão nas suas casas, louvem conosco, não perca a oportunidade, derrame o seu coração no altar do Senhor, louvem conosco, para que nós possamos estar mais pertinho do nosso Pai, do nosso Deus. Amém, amados, graças e paz, boa noite. Como é bom estar na presença do Senhor, e diante dessa confissão de estarmos livres para adorar o nosso Deus. Uma semana bem difícil, uma semana que tantas coisas têm acontecido ao nosso redor, mas nós estamos aqui dando graças a Deus, por mais um dia, por estarmos na presença do Senhor, dizer que independente da circunstância, Deus é Deus. Então, nesta noite, nós possamos dizer ao Senhor que a nossa fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Nós temos que aprender a adorar o Senhor pelo que Ele, não por aquilo que Ele nos dá, mas por tudo que Ele é. Então a gente aprende tudo isso, que diante da circunstância, Deus é Deus, diante da circunstância, e Ele sempre será Deus, amém? Vamos adorar o nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não
Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo sendo Deus. Aleluias. Deus continua sendo Deus em toda e qualquer situação, meu querido. E esse próximo louvor que nós vamos entoar ao Senhor nos faz um alerta que, por maiores que estejam as tempestades lá fora, aqui dentro de mim eu tenho que buscar calma no Senhor. Por mais que as ondas do mar estejam extremamente bravias, por mais que pareça até que o meu barquinho vai afundar, eu não posso esquecer daquele que está dormindo dentro do meu barco, mas no sono aparente dele, ele controla todas as coisas. E essa tempestade que o mundo está enfrentando, essa tempestade que muitas vezes inunda o nosso coração, o temor, o medo, a insegurança pelo dia do amanhã, tudo está nas mãos e no controle do nosso Deus. Então vamos pedir nessa noite que Ele tão somente acalme o meu e o teu coração. Aleluias. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração,
acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Aleluias. Que verdadeiramente o Senhor Jesus possa trazer calma ao meu coração, ao teu coração, e não permitir jamais que o barulho do mar venha nos confundir e venha fazer com que a tempestade lá fora seja tão grande quanto aqui dentro, mas que a calma e a paz do Senhor possa inundar o nosso coração nessa noite e ao longo de toda essa semana. Amém. Queridos, graça e paz a todo o povo de Deus, que nessa noite, por meio do perfil da nossa igreja, da página do Facebook da Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas, estão nos assistindo. Você, meu amigo, meu irmão, que recebeu aí o link, não é? Da nossa transmissão ao vivo. Estamos acompanhando, algumas pessoas já estão conosco, sejam muito bem-vindas mesmo a este momento. E como foi dito no início dos nossos trabalhos, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas nada que nos impeça a estar na presença do Senhor. A palavra de Deus está chegando até a sua casa. E o nosso desejo nessa noite é que essa palavra encontre lugar no seu coração. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de muitas tribulações, de muitas lutas, mas cremos no Deus que tem poder para guardar os que são seus, e é nisso que nós vamos meditar nessa noite. É isso que nós vamos trazer à nossa memória, esse cuidado protetivo de Deus sobre a vida daqueles que são seus. Mas, queridos, nós estamos aqui nessa noite para celebrar também com alegria. Muitos irmãos estão aqui entregando a Deus esse culto como gratidão ao Senhor. E eu quero, nesse momento, alegrar o meu coração com você que está em casa, com alguns irmãos que estão aqui na igreja, equipe técnica. Nos alegrarmos com aqueles que estão nessa noite, celebrando em gratidão ao Senhor por mais um ano de vida que recebem da mão do Criador. E nós temos 2 aniversariantes hoje, membros da nossa igreja, no dia 21/3, que estão aniversariando. Nós temos a nossa irmã Mirela Darlana Fernandes, filha do nosso diácono Marcos. Então, Mirela está aniversariando, que Deus derrame graça sobre a vida dela. E temos também nosso irmão Ricardo de Melo. Meu irmão Ricardo, que Deus te abençoe. Ricardo está celebrando ao Senhor conosco, em gratidão a Deus por mais um ano de vida. Que Deus derrame graça sobre a tua vida, meu irmão Ricardo. E para você que é membro da nossa igreja, amigo da nossa comunidade Igreja Presbiteriana Renascer, nós temos uma amiga nossa que não está residindo mais aqui em Queimadas, mas ainda faz parte desta família, da família Renascer, que é a nossa irmã Jo, não é? Que está morando lá em João Pessoa, José Madelino, mais conhecida e muito conhecida de forma carinhosa por Jo entre nós. Jo,
que é casada com o nosso irmão Enildo, estão habitando na cidade de João Pessoa, na capital. Então que Deus derrame graça sobre a vida dela. Dia 23 ela está comemorando mais um ano de vida. Então esses irmãos estão celebrando ao Senhor em gratidão por mais um ano de vida. Mas alguns outros irmãos também foram abençoados e estão pedindo a Deus que possamos ofertar este culto em gratidão a Deus. Eles colocaram aí e nós já tomamos agora esses pedidos e vamos juntos nos alegrarmos também com os irmãos Rafaela e Danilo. Os irmãos que são membros da nossa igreja devem ter tido conhecimento que a igreja presbiteriana Renascer, ganhou mais uma ovelhinha. Eduardo, filho deste casal abençoado de Rafaela e Danilo, está agora já nos braços dos seus pais. Teve algum período de internação após o parto, mas graças a Deus tudo funcionou perfeitamente e ele agora já está em casa. E hoje eu vi uma foto da minha irmã Toinha, que é a bisavó de Eduardo, segurando em suas mãos mais um bisneto. Que benção, minha irmã Toinha. Sei que você está aí com Maria Duarte, com Ana Maria, ouvindo esse momento juntamente com os pais de Eduardo. Então, Danilo e Rafinha, que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Que esse seja o primeiro de muitos daqueles filhos que Deus vão dar para vocês, para que vocês possam fazer como o salmista, ser bem-aventurado em ter os filhos em volta da sua mesa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas também nós queremos agradecer ao Senhor pela recuperação de Dudinha. Dudinha, que é filha de Ladijane e do nosso irmão Edilson, esteve acometida por Covid, mas graças ao nosso Deus, Duda, que é uma criança especial, uma bênção de Deus, saiu aí dessa fase difícil, já está em casa, louvado seja Deus, sem nem transmitir mais o vírus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, que Deus abençoe. E aqui os seus irmãos, os seus pais lá de Jane e Edilson estão oferecendo a Deus esse culto em gratidão. E também a nossa irmã Délis, oferecendo a Deus esse culto em gratidão. Délis passou por uma cirurgia, graças a Deus tudo aconteceu dentro da perspectiva de Deus, foi muito um abençoado. E aqui está a nossa irmã em casa, junto com o nosso diácono Elcio, com sua família, com seus filhos, estão aí celebrando em gratidão a Deus pela cirurgia perfeita, Então nós estamos aqui com esses irmãos para nós celebrarmos a Deus em gratidão. Queridos, mas nós temos ainda muitos pedidos de oração, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar primeiro por esses pedidos. No final do culto, porque aí vai dar oportunidade aos irmãos que estão chegando na nossa live, de fazer o seu pedido de oração, a gente orar pelas famílias enlutadas, orar pelos irmãos que estão com enfermidade, muitos irmãos nossos estão acometidos da Covid, amigos, então vai dar tempo você colocar o seu pedido. Por enquanto, nós vamos agradecer a Deus. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Esse é o momento de nos alegrarmos com os nossos irmãos, e aí sim, depois da ministração da palavra de Deus, estaremos colocando o seu pedido aqui também na relação de oração, estaremos orando por você, orando pelo seu pedido, tá bom? Mas enquanto isso, vamos agradecer ao Senhor pela vida de Mirela, pela vida do nosso irmão Ricardo, pela vida de Jô, agradecer ao Senhor pela recuperação da saúde de Eduardo, de Dudinha e de nossa irmã Délis, tá bom? Então quero convidar você que está em casa a fazer essa oração conosco. Senhor Deus de graça e Senhor de misericórdia, esse dia é o dia que o Senhor fez para a nossa alegria e para o nosso deleite. Alegria, Senhor, de cada um de nós que fazemos parte da família Renascer, de poder celebrar com gratidão ao Senhor mais um ano de vida da nossa irmã Mirela, e pedir ao Senhor que derrame bênção sobre a vida dessa jovem. Deus, que o Senhor conduza a história de Mirela, guarde ela, livre ela de todo o mal, sustenta-a, Senhor, nas mãos da tua filha e guia ela pelos caminhos que o Senhor mesmo já determinou para ela seguir. Agradecer ao Senhor, meu Pai, pela vida de Ricardo, esse jovem que não mede esforço, Senhor, para estar na tua presença. Toda quarta, todo domingo, o teu filho sai de um lugar tão distante em relação, ó Deus, àqueles que moram perto da igreja, mas ele está sempre celebrando ao Senhor com gratidão. E hoje nós unimos os nossos corações junto com sua família para agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que tu concede ao teu servo Ricardo. Visita o coração dele, Pai. Tu sabes que ele tem sonhos, ele tem projetos, desejos que somente o Senhor conhece. E o Senhor não apenas conhece, somente o Senhor tem poder para dizer: assim seja feito, meu filho.
Então, sonda o coração do teu filho, derrama sobre ele a bênção da paz. Abre as portas de emprego, cuida do teu filho, da sua mente, do seu coração, sustenta-o para a glória do teu nome. Nós somos gratos pela vida desse homem, Pai, em nome de Cristo Jesus. E visita agora também o coração de Jô, lá na cidade de João Pessoa, Pai. No dia 23, ela vai estar celebrando mais um ano de vida. Então, que a tua mão esteja estendida sobre a vida dela, Denildo, dos seus filhos, guardando a tua filha, para que em meio a toda essa pandemia eles possam celebrar a vida. E aqui, Senhor, os nossos corações estão gratos e celebramos com gratidão, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela chegada de Eduardo. Deus, muito obrigado, Deus, que Eduardo seja uma bênção, meu Pai, para a família de Rafaela, para a família de Danilo, que ele seja sempre símbolo de amor, meu Pai, de alegria, e que, ó Deus, essa criança cresça nos caminhos do Senhor, que os seus pais, Senhor, tenham sabedoria e discernimento de ensinar o caminho em que ele deve andar, e que ele cresça, torne-se homem, mas nunca esqueça do principal, ó Deus, que ele é um servo do Deus Altíssimo. Queremos pedir ao Senhor que cuide dessa família em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de Dudinha. Obrigado porque tua mão de proteção esteve sobre a vida de Dudinha, e hoje Ladijane e Edilson podem celebrar com gratidão ao Senhor. Ela passou, meu Deus, por essa enfermidade, e agora está tua filha aí alegrando o coração e a casa dos teus filhos. Muito obrigado pela vida de Dudinha, e celebramos com gratidão, ó Deus, junto com a família do nosso irmão Elcinho, nosso diácono Els, juntamente com seus filhos, com Davizinho, ó Deus, que o Senhor possa derramar bênção sobre a vida daquela casa, ó Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor visite agora e restaure por completo a cirurgia de Délis, que em breve ela possa estar em comunhão com a sua casa, em comunhão com a sua igreja e com seus irmãos. Muito obrigado, porque a cirurgia foi abençoada, foi feita, Deus, por homens, mas conduzida pelo Senhor. Obrigado, porque tua filha está se recuperando. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, então, essas são as orações de gratidão a Deus, e em seguida, após a administração desse novo cântico, nós iremos louvar ao Senhor com um cântico. Em seguida teremos a administração da palavra. Aí sim, é o tempo que você coloca o seu pedido de oração, nós vamos anotar aqui, e no final do nosso culto, estaremos orando por você, tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém, amados. Agora vamos preparar o nosso coração. Vamos mergulhar no oceano do Espírito, verdadeiramente, para que Deus possa falar o nosso coração. Medite na letra desse louvor. Que Deus possa falar grandemente ao teu coração. Que haja uma preparação real para que a gente possa receber a palavra do Senhor nessa noite. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se
estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de uma canção como essa, o nosso coração encontra paz. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo esses momentos de dificuldades, e todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor em dificuldades, nós somos socorridos. E creio que não é diferente nesse processo que nós estamos vivendo. Creio que Deus está no controle de tudo, que Deus continua ouvindo a oração da sua igreja, que Deus continua atendendo a oração do seu povo. E por isso, queridos, nós estamos aqui nessa certeza. Por isso que nada nos cala, por isso que nada nos faz temer, porque nós entendemos que Deus está conosco. E a certeza é esta: agindo Deus, quem impedirá? Quero
nessa noite convidá-los, a você que está em casa, você que nesse momento separou esse tempo para, mesmo com as igrejas não funcionando com seus cultos presenciais, mas você fazer da sua casa esse momento de culto, junto com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Eu quero convidar você que está em casa agora. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Em seguida estaremos orando pelos pedidos que aqui estamos de posse e por aqueles que ainda vão chegar por meio da nossa live. Então, nos comentários da nossa live, você pode fazer o seu pedido. No final, nós vamos estar orando. Mas eu quero convidar você que está em casa agora, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 17. Salmo de número 17. Este é o Salmo que nessa noite nós iremos ministrar. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Salmo 17. Meus amados irmãos, nós queremos trazer nessa noite essa mensagem do Salmo 17 com o seguinte tema: protegidos e guardados por Deus como a menina dos seus olhos. Sim, queridos, este é o sentimento que nós temos. Somos guardados, somos protegidos por Deus como a menina dos seus olhos. Então, você está de posse do Salmo de número 17? Vamos fazer essa leitura. Veja o que é que o Salmo diz. São apenas 15 versos e nós vamos fazer a leitura. Espero que você esteja nos acompanhando. O Salmo nos diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dar ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração. De noite me visitas. Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Verso 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado nos caminhos do violento. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não se revelaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina meus ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com os lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, os que lhes sobram, e deixam os seus pequeninos. O que lhes sobra, deixa aos seus pequeninos. O verso 15 diz: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Pai, que nessa noite a tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, nessa noite, encontrar o Deus que nos guarda, nos protege como menina dos seus olhos, e que possamos sair daqui na certeza de que não temos o que temer. O Senhor está conosco e isso nos basta. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, este salmo, como o seu título deixa muito claro,
o Salmo 17, ele foi escrito pelo rei Davi. Este é um salmo de Davi, isso fica muito claro. E fica claro também neste salmo, querido, que Davi, quando o escreveu, ele estava atravessando aqui circunstâncias adversas. Ele estava no meio de uma luta, no meio de um problema. E por isso é que ele está clamando pela proteção, é por isso que ele está clamando pelo livramento do Senhor, porque a situação que ele estava vivendo não era boa. Então, queridos, quando nós abrimos a palavra de Deus e vemos Davi clamando ao Senhor, porque a situação não estava muito boa para ele, nós já nos colocamos de cara, sabe, no lugar de Davi. Por que é que a igreja do Senhor está aqui? Nós estamos aqui reunidos para clamar a Deus, queridos, para buscar ao Senhor a proteção de Deus, porque os dias são maus. Se você agora, eu tenho certeza absoluta, você que está com sua rede social aí, no perfil da nossa página, hoje, durante todo o dia, você recebeu notícias de pessoas acometidas de Covid, de pessoas próximas de você que morreram, outras pessoas não tão próximas, mas do nosso meio cristão evangélico, faleceram. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. E assim como Davi, nós devemos buscar em circunstâncias adversas como essas, a proteção e o livramento de Deus. Porque somente Deus pode nos livrar, queridos, não tenha dúvida disto. Percebam que Davi faz essa oração neste salmo, buscando o livramento do Senhor. E esse é o nosso objetivo como igreja hoje. Clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, que nos proteja, que nos livre, que nos guarde em meio a tantas lutas que estamos sobrevivendo. Então, queridos, algumas particularidades deste salmo que eu gostaria de citar para os irmãos. Por exemplo, alguns comentaristas, eles sugerem, por exemplo, que a linguagem, a forma que foi escrita esse Salmo 17, ele se ajusta com o período de conflitos entre Saul e Davi. Naquele período de conflitos que está registrado lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18 ao capítulo 26, nós vamos encontrar esse conflito entre Saul e Davi, como Saul perseguiu Davi. Então, para alguns comentaristas, esse salmo, ele se ajusta muito com esse período. Há quem diga que ele foi escrito justamente dentro desse período em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Agora, é interessante que o título deste salmo, ele classifica ele como sendo uma oração. Então perceba, muito além de ser um cântico, muito além de ser apenas um salmo para ser cantado, este salmo, na verdade, é um lamento, é uma oração de um homem, de Davi, que está buscando do seu Deus a proteção. Isso aqui é uma oração. Então nós vamos ter uma oração cantada, digamos assim, nesse momento. Então, esse salmo, ele é clássico na sua forma, ele tem uma forma de oração. Interessante que, além do Salmo 17, que tem essa característica de oração, outros salmos também são identificados dessa mesma maneira. São salmos chamados salmos de oração. Por exemplo, o Salmo 17 é um salmo de oração, esse que nós vamos meditar. Mas o Salmo 86 também é uma oração do mesmo rei, do rei Davi. O Salmo 86, o Salmo 90 é uma oração de Moisés, o servo fiel do Senhor. O Salmo 102 é a oração de um salmista aflito. Você vai ver que o Salmo 142 é também uma oração de Davi. E esse Salmo 142, ele é uma oração de Davi num momento muito específico. O texto lá vai nos dizer que é uma oração de Davi quando ele estava fugindo. E talvez estivesse se escondendo na caverna de Adulão, ou lá em Engedi, mas ele estava fugindo de Davi. Então perceba, queridos, que nós temos aqui alguns salmos que são orações. São momentos em que Davi, Moisés, um outro salmista que não é identificado no Salmo 112, estão tão aflitos que eles decidem compor uma oração. E eles abrem o seu coração diante de Deus e oram ao Senhor. Então, queridos, para alguns comentaristas, este salmo, o Salmo 142, que foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão, ou quem sabe lá em Engedi, esse Salmo 142, ele é o último dos 8 salmos do período em que Davi estava fugindo de Saul. Então perceba, quando Davi estava fugindo de Saul, nesse período que compreende aí os capítulos que vão do 18 ao 26 de 1 Samuel, Davi escreveu, queridos, na verdade aqui, 8 salmos. Ele escreveu o Salmo 34, o Salmo 52, o Salmo 54, o Salmo 56, 57, 59 e 63, conjuntamente com o Salmo 142, que para alguns comentaristas é o último deles. Então perceba que o Salmo 17 é uma oração de Davi pela proteção divina. Isso fica muito claro nos escritos. Davi está buscando essa proteção de Deus. Então, quando nós estudamos esse Salmo, nós vamos ver que, na verdade,
O que o Salmo quer nos mostrar, o que Davi quer nos mostrar é que os crentes, aqueles que creem em Deus, eles podem e devem recorrer a Deus em busca do socorro e proteção. Porque o que Davi quer mostrar é que todos nós vamos passar por momentos difíceis, mas que o homem crente, aquele que crê em Deus como seu Salvador, nesses momentos ele tem que de fato recorrer a Deus em busca de socorro e de proteção. Sim, queridos, por quê? Porque Deus não desampara aquele que o buscam. Então, o que Davi quer nos mostrar nesse salmo é, gente, todos nós vamos ter luta. Você que está nesse momento me assistindo, você que está aqui comigo na igreja, tenho certeza absoluta que você já passou ou está passando momentos difíceis na sua vida. E nós sabemos a quem recorrer. Mas deixa-me dizer uma coisa para você. Por incrível que pareça, há pessoas também nesse exato momento que estão passando momentos de dificuldades nas suas vidas, momentos de lutas, momentos de tribulações, mas não recorrem ao Senhor. Não buscam socorro no Senhor. Nós não. Nós buscamos reforço. Buscamos força, socorro, refúgio em nosso Deus. É isso que o salmista quer nos mostrar. Então, quando nós analisamos o contexto geral deste salmo, nós podemos perceber que no esboço do Salmo 17, ele é organizado, queridos, em 3 partes principais, né? E cada uma dessas partes, desse esboço ou da divisão deste salmo, cada uma dessas partes é um pedido do salmista a Deus. Então, perceba, é uma oração onde Davi busca a Deus por socorro, por livramento, quando ele está num momento difícil, e ele faz 3 pedidos a Deus. É como se fosse uma oração intercessória, ele está pedindo a Deus, intercedendo ao Senhor. Então, por exemplo, quando você vai do verso 1 ao verso de número 5 do Salmo 17, você vai encontrar Davi fazendo um pedido a Deus. O pedido de Davi primeiro é: Senhor, examina-me. Veja que pedido, irmãos. Você já começou uma oração onde você está buscando o livramento de Deus, onde você está buscando o socorro de Deus, dizendo a Deus: examina-me? Irmãos, isso aqui é tremendo. Ele começa pedindo: Senhor, examina-me. Mas depois que ele faz isso, dos versos de 1 a 5, a partir do verso 6 até o verso 12, o pedido desse salmista é: Senhor, guarda-me. E a partir do verso 13 ao verso 15, o pedido dele é: livra-me, Senhor. Então nós temos 3 pedidos de Davi: examina-me, guarda-me e livra-me. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar cada um desses pedidos do salmista Davi, que talvez seja o seu pedido nessa noite. Talvez você esteja pedindo a Deus justamente isso, a sua necessidade seja semelhante ao do salmista Davi. Então, o primeiro pedido que o salmista faz é: examina-me, Senhor. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 5 novamente. O texto diz: ouve-me, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade, sonda-me o coração, de noite visita-me, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não se resvalaram. Então perceba, primeiro ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração. Por quê, queridos? Porque as suas palavras não procedem de lábios fraudulentos. Veja o entendimento de Davi. Davi vai dizer: Senhor, ouve a minha causa. Ou seja, escuta a minha oração, porque ela não sai de lábios mentirosos, não sai de lábios fraudulentos. Isso aqui, queridos, é você ter confiança naquilo que você é diante de Deus. Só faz uma oração dessa quem realmente tem convicção. Então perceba que ele começa justamente a fazer isso. E nesse primeiro versículo, ele apresenta para nós por 3 vezes uma súplica, porque ele está diante, é como se ele estivesse diante de uma audiência com o Senhor. E é por isso que ele diz: Senhor, a minha causa, o Senhor deve atender, atenda a minha causa justa. Ou seja, é como se ele estivesse diante agora de um tribunal, onde ele está apresentando a Deus as suas causas, que não são de lábios fraudulentos, e ele apresenta aqui por 3 vezes a súplica para uma audiência com o Senhor. Ele vai dizer: ouve, Senhor, a minha causa justa, atenda ao meu clamor e dá ouvido à minha oração. São 3 pedidos que ele faz. Primeiro: Senhor,
olha a minha causa, e ele chama a causa dele de justa. Nós vamos ver isso aqui depois. Mas ele diz: Senhor, atende ao meu clamor e dá ouvidos à minha oração. Então a cena aqui retratada por Davi, queridos, no início do Salmo 17, é de um tribunal mesmo. É como se os inimigos estivessem acusando Davi, e ele está diante do Senhor dizendo: Senhor, tu me conheces, e por isso eu tenho intimidade de chegar até o Senhor e dizer: sonda-me. Então, queridos, neste salmo, Davi basicamente ele se aproxima em oração do tribunal divino de Deus. Ele recorre àquele que é o juiz de todas as terras. É como se Davi estivesse diante do Senhor dizendo: Senhor, só há um que tem poder para me julgar, e este é o Senhor. Então veja que no verso 2 ele vai dizer: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos me veem com equidade. Davi está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me sonde, porque para que a minha oração faça sentido, e para que a tua justiça seja aplicada, primeiro me sonda. Isso aqui é realmente um pedido corajoso de um homem que sabe que é pecador, mas está dizendo: Senhor, sonda-me, tu sonda-me. E por isso ele vai dizer em 11 de Salmo 139, Senhor, tu sonda-me e me conhece, sabe quando eu me levanto e quando eu me assento. Davi entendia essa verdade. Então perceba, queridos, que em outras palavras, Davi, ele leva a sua causa a Deus. Ele está entregando aqui uma causa ao Senhor, porque ele entende que ele é o único que realmente é capaz de justificá-lo, que realmente somente Deus é capaz de julgá-lo com equidade, com justiça, e somente Deus tem o poder de fato de, aí sim, depois desse julgamento, justificar a Davi. Então perceba, queridos, que em seguida, Davi agora ele aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor. E por isso ele pode fundamentar a sua causa, ele pode mostrar a sua inocência. E nesse sentido o salmista no verso 3 ele diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Queridos, veja que coisa interessante, quando a gente lê este salmo, uma pergunta não sai da cabeça. Querido, será que Davi está dizendo aqui que ele não tem pecado? Que ele é um homem sem pecado? Porque ele está dizendo: veja, sonda-me, Senhor, o coração, de noite me visitas e prova-me no fogo. E ele vai dizer: e o Senhor não vai encontrar iniquidade nenhuma em mim. Será que Davi estava dizendo assim: eu sou perfeito, eu não sou pecador? Não, queridos, longe de qualquer presunção orgulhosa de pureza. O salmista Davi aqui, queridos, o que ele faz, na verdade, é um reconhecimento do seu relacionamento com Deus. Ele sabia que Deus o conhecia. Então, nos versos 3, ele vai pedir para Deus sondar o seu coração, visitar ele de noite, provar ele no fogo. E ele disse: o Senhor não vai encontrar iniquidade, porque a minha boca não transgrediu a tua lei. E o Senhor sabe disso, porque o Senhor conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, as palavras ainda não saíram da minha boca, e tu conheces todas. E por isso ele diz: faça isso, Senhor, porque tu sabes. Então, queridos, nós sabemos que longe dele estar querendo fazer isso de uma forma orgulhosa ou presunçosa. Pelo contrário, nós vamos encontrar Davi quando pecou, sendo muito fiel diante do Senhor e dizendo que pecou. Por exemplo, nós vamos ver no Salmo 32 e 51, que são divididos na Bíblia, mas nós sabemos que no original é um salmo só. Davi aqui livremente reconhece os seus pecados cometidos com Batseba. Então, queridos, o que ele quer nos mostrar é que o seu relacionamento com Deus era de amizade íntima e de constante arrependimento e perdão. Ou seja, a sua reivindicação de bondade aqui, que ele reivindica essa bondade, era baseada em sua contínua busca de Deus e na sua contínua busca por Deus. O que Davi está dizendo é: eu sou pecador. O Senhor conhece os meus pecados, mas destes pecados que eles estão me acusando, que os meus inimigos me acusam, esses eu não pratiquei. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor me visita de noite, o Senhor me prova no fogo, o Senhor vai ver que não existe iniquidade destas que estão dizendo sobre minha vida. Não é que ele não tivesse pecado, ele tinha, pecava, se arrependia, deixava o pecado, confessava o seu pecado, quando ele pecava contra Deus. Agora, daqueles que o inimigo lhe acusava, ele disse: destes não, eles estão me acusando, mas desses pecados eu não sou culpado. É isso que Davi está mostrando. Então perceba, queridos, que nesse verso Davi, ele não está alegando ser perfeito, ele não está alegando ser sem pecado, mas pelo contrário, ele está alegando ser inocente, sim, das acusações específicas que foram levantadas contra eles. Então nós vimos que o salmista ele inicia com um pedido de julgamento divino, e obviamente feito com equidade. É isso que ele diz: Senhor, somente o Senhor julga com equidade.
E ele começa aqui com essa avaliação do seu próprio comportamento, né? E por isso ele diz: Senhor, sonda-me o coração. E no verso 3 ele diz: prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma o Senhor vai encontrar em mim, porque a minha boca não transgride. Então Davi nos mostra que a única maneira, queridos, que uma pessoa pode permanecer na presença do Criador é pela graça do Redentor. Isto aqui, queridos, na verdade é uma mensagem prevista no Antigo Testamento e revelada claramente no Novo Testamento. E sabe qual é a mensagem que Davi está dizendo para nós aqui, queridos? É que todos nós somos pecadores. Romanos 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi também nos mostra que todos são convidados agora a receber a graça demonstrada no sangue redentor de Jesus Cristo. O que Davi está dizendo para nós é justamente isso, queridos. Sabe, a única maneira de eu estar na presença do Senhor, Deus Criador, é por sua graça. Não é que Davi não tivesse pecado, ele tinha pecado, ele estava diante do Senhor pela graça de Deus. Agora ele estava dizendo: Senhor, os meus pecados que eu cometo contra o Senhor, todos eles eu assumo. Agora, desde que estão me acusando, não, eu não tenho esse pecado. E ele vai mostrar isso aqui para nós. Então, querido, perceba, quando nós vamos para Romanos, o capítulo 3 de Romanos, capítulo 6, até o capítulo 8, na verdade, são textos que nos mostram o amor da graça de Deus com o homem pecador. Em Romanos 3, 24 a 26, o texto diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 6, verso 23 de Romanos, nós vamos entender e vermos que o pecado, sabe, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 8, naquilo que é um dos clássicos para nós, né, dentro da teologia romana, no capítulo 8, dos versos 31 a 34, Paulo vai dizer: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho nos poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a pergunta seguinte desse texto é: quem vai nos separar do amor de Cristo? E o próprio Paulo vai dizer: nada e nem ninguém nos separa. Então o que Davi queria mostrar é que nós estamos diante do Senhor e podemos ficar diante dele em graça, porque ele conhece o nosso pecado, e esse pecado que ele conhece, que sabe que nós praticamos contra ele, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, ele nos perdoa. O que Davi estava dizendo é: como se não bastasse o Senhor, ainda tem muitos que nos acusam de coisas que nós não fizemos. E estes, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Porque aquilo que os lábios mentirosos dizem, esse eu não pratiquei. Pode me sondar e o Senhor vai ver que é verdade. É isso que Davi está dizendo para nós. Então, no verso seguinte, Davi continua afirmando a sua integridade. Não por seu próprio padrão de justiça, mas pelo contrário, mas pela obediência à vontade de Deus revelada na lei do Senhor. No verso 4 ele diz: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Veja, vamos analisar aqui esse texto interessante. Ele diz: eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Davi está dizendo: eu me guardei do caminho do violento. Para alguns estudiosos, queridos, talvez aqui Davi estivesse em mente um episódio que nós conhecemos muito. O episódio lá de 1 Samuel, capítulo 25, do verso 23 em diante, quando Abigail pede para que ele não mate Nabal. Então, por isso Davi afirma que não anda nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde os seus pés não resvalam, conforme ele diz no verso 5, os meus passos permanecem em teus caminhos e os meus pés não se desviam dele. Então, o que ele está dizendo é: Senhor, eu me guardei da violência. E talvez esse episódio fique muito claro quando ele fez a sua oração, dizendo: puxa, eu poderia ter derramado o sangue de Nabal, mas Abigail, instrumento de Deus na vida daquele homem que nós conhecemos a história, não permitiu. Então a primeira coisa que Davi pede é: Senhor, examina-me. E o Senhor vai ver que a acusação que estão fazendo diante do Senhor contra mim não são verdadeiras. Pode me examinar. Mas o segundo pedido que ele diz agora é: guarda-me, Senhor. Porque se ele estava sendo acusado, somente Deus poderia protegê-lo, livrá-lo por meio de um julgamento fiel, um julgamento com equidade. E ele vai dizer nos versos de 6 a 12, justamente agora, esse segundo pedido dele: guarda-me, Senhor. Porque na sequência,
Davi mostra a sua dedicação em invocar o Senhor e explica que essa sua invocação não é inútil, porque Deus é aquele que responde. O que Davi nos mostra, queridos, é que ele pode pedir com confiança ao Senhor. Ele pode pedir com certeza ao Senhor, porque ele sabe que Deus escuta a nossa oração e que Deus responde a nossa oração. Então isso aqui faz toda a diferença. Perceba, Davi estava sendo acusado de algo que ele não fez. Ele vai chegar diante do Senhor: Senhor, examina-me, veja, desses pecados eu não sou culpado. Agora eu conheço a minha culpa, eu sei que sou pecador, mas deste não. Aí depois de tudo isso, agora ele vai dizer: Senhor, agora o Senhor vai me guardar dos lábios mentirosos. Ele invoca o Senhor. Eu te invoco, verso 6, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Queridos, a coisa mais linda que eu acho aqui é justamente esse entendimento que Davi sempre tem nos seus salmos. Deus escuta as nossas orações. Isso faz toda a diferença. Porque, queridos, seja sincero, qual seria o sentido de cada um de nós estarmos aqui hoje? Qual seria o sentido de nós estarmos servindo a um Deus que não ouvisse as nossas orações? Qual seria o sentido de invocar aquele que não pode ouvir? E qual seria o sentido de invocar até aquele que possa, quem sabe, ouvir, mas não pode agir em favor dos seus? Não haveria sentido. O que Davi está dizendo é: invoquem a Deus no meio das suas lutas, no meio das suas tribulações. Coloque a sua confiança em Deus. Não confie em carro, não confie em homens, não confie em príncipes e cavaleiros. Confie no Senhor. Queridos, porque na verdade muitas pessoas, por mais que isso pareça claro, eles não agem dessa maneira. Chegou a luta, chegou a tribulação, a primeira coisa que eles fazem é fugir da presença do Senhor, quando deveriam estar na presença do Senhor, invocando a Deus. Então o que Davi quer nos mostrar é justamente isso. Ele escuta nossas orações. E perceba que no verso 7 o salmista diz algo aqui muito interessante. Ele vai dizer no verso 7: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então perceba que nesse ponto fica mais do que claro que a integridade de Davi era independente da sua força, mas era, sabe, querido, na verdade era totalmente dependente da graça de Deus. O que ele vai dizer é isso. Inclusive, perceba a palavra bondade aqui no texto, quando ele diz: mostra as tuas maravilhas da tua bondade. Esse termo traduzido do hebraico implica na ideia de fidelidade. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, mostras as maravilhas da tua fidelidade para comigo, para aqueles que me perseguem. Mostra, Senhor, a tua fidelidade para comigo. Então, queridos, com isso o salmista ele aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm uma aliança com Deus. Irmãos, nós, Igreja Presbiteriana, Igreja Advina da Reforma, que tem os seus padrões reformados, nós cremos, queridos, nisto aqui. Nós cremos na doutrina da aliança. Irmãos, o Senhor fez uma aliança conosco. E essa aliança não passa, ela é perpétua. E por isso nós cremos, queridos, assim como Davi, que Deus fez uma aliança e Ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. E isto aqui é fato. Então, ancorado na fidelidade do amor de Deus e revelado por meio da aliança, Davi entende que a presença protetora de Deus é real em meio ao seu povo. A proteção de Deus, queridos, ela é real em meio ao seu povo. E talvez nesse meio momento que nós estamos vivendo aqui, de enfermidade, de morte, talvez alguém tenha se perguntado a respeito da proteção de Deus na vida de alguns seus servos que estão partindo para a glória. Porque as pessoas comentam, né? Ora, por que Deus não salvou fulano? Por que Deus não salvou cicrano? Por que Deus não fez isso? Deixou que ele morresse? Irmãos, tire isso da sua mente. Não, nenhuma dessas pessoas morreram. Os servos do Senhor, aqueles que creem no Senhor, não morrem. Pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor, eles passam da morte para a vida. Porque a morte é o homem sem Deus. Este está condenado à morte eterna. Mas o homem com Deus, ele está vivo eternamente. Ele passa da morte para a vida eterna. E é isso que o salmista está dizendo. Eu tenho uma aliança com esse Deus que prometeu cuidar, e a presença protetora de Deus, ela é real no meio do seu povo, não é história de carochinha. E é por isso que ele diz no verso 8 e 9: guarda-me como a menina dos teus olhos,
Esconda-me à sombra das tuas asas. Me esconda dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Queridos, Davi aqui emprega as figuras dos olhos e das asas. São duas figuras que vai mostrar o amor de Deus para conosco. Primeiro ele emprega a figura dos olhos, da menina dos olhos, ou seja, a parte mais sensível dos nossos olhos. Ele compara a mim e a você, servos do Deus Altíssimo, como a menina dos olhos de Deus, aquilo que é mais sensível, aquilo que não pode ser tocado. Então a proteção de Deus, ela é real no meio do seu povo. E ele fala tanto de proteção que ele fala de asa. Você já viu? O próprio salmista diz que por vezes o Senhor coloca-nos como se fôssemos os pintinhos debaixo das asas, e nos protege e nos guarda, porque nós somos amados do Senhor. Queridos, a proteção de Deus é real. Então você que é cristão, você que é crente no Senhor Jesus, não fique desesperado em meio a um processo que nós estamos vivendo de pandemia. Não, irmão, porque não temos no que nos preocupar. O Senhor garantiu, Ele nos é protetor eterno. Então, queridos, perceba, o salmista está afirmando que é da mesma forma que uma pessoa protege os seus olhos, por ser a parte mais frágil, a parte mais sensível do seu corpo, assim também o Senhor protege o seu povo. Queridos, Deus não permite que nada aconteça com o seu povo, além daquilo que Ele já determinou, nada mais nem nada menos do que aquilo que Ele já determinou. Então nós não temos o que temer, porque aquilo que nos sobrevier, vem com a permissão e o decreto do nosso Deus. E sempre será para o nosso bem. Ou você acha que deixar essa vida e ir para a glória não é o melhor que Deus tem para nós? É isso que Ele veio fazer, queridos. Foi isso que Cristo veio fazer por nós. Ele veio morrer para que nós tivéssemos vida eterna. Então, queridos, o maior presente é termos a certeza que quando morrermos ou quando fecharmos os nossos olhos nesse lado de cá da eternidade, abriremos do lado de lá da eternidade, e ninguém quebra esse elo. Então, amados irmãos, o que Davi está dizendo é: Deus nos protege, Ele nos guarda como a menina dos seus olhos, porque do mesmo modo Davi pede para que Deus o esconda sobre as tuas asas, é isso que diz o texto. Sabe isso? Ele pede para que estejamos refugiados na presença de Deus. Então, queridos, nós não devemos concluir com tudo, depois de toda essa explanação, que nós, por exemplo, perdemos a proteção de Deus se nós experimentarmos dor, se nós experimentarmos problema em nossa vida. Eu não posso dizer que quando eu estou enfrentando luta é porque Deus não está comigo, a presença dEle não está comigo, a proteção dEle não está comigo, muito pelo contrário. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus também, queridos, escuta isso que eu vou dizer para você, meu irmão, Deus também, Ele nos protege ao nos guiar através de circunstâncias dolorosas. Deus nos protege, queridos, a nos guiar através de circunstâncias dolorosas. Não apenas, queridos, Ele nos protege nos ajudando a escapar delas. Às vezes, Ele nos ajuda no meio delas. Isso é que é lindo. É que no meio da dor, o Senhor está conosco. É que no meio do sofrimento, o Senhor está conosco. Amados, quem serve ao Senhor, ele não teme. Sabe, nós temos visto vários testemunhos dos irmãos que foram acometidos pela Covid, muitos que o Senhor levou. Como foram as suas passagens? Você não vê desespero. Você vê, como nós vimos ainda há pouco, um servo do Senhor que o Senhor chamou, Lázaro, louvando ao Senhor sem ser entubado, cantando ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque é uma certeza, uma convicção no coração de cada homem e cada mulher que serve ao Senhor. O que vai acontecer nas nossas vidas foi determinado por Deus, para o bem de cada um de nós e para a glória dele. Sempre será assim. Então Davi vai mostrar justamente isso. Ele explica que ele de fato está sendo protegido por Deus, mas isso não quer dizer que ele não tenha problemas. Ele está protegido por Deus em meio aos seus problemas. É isso que Davi está dizendo. Ele explica, querido, justamente isso. Agora perceba, o que ele está querendo dizer é que ele quer ser protegido também daquelas pessoas perversas, daquelas pessoas que querem ver a sua morte, daqueles que lhe acusaram de forma indigna, daqueles que mentiram contra ele, daqueles que ele disse: Senhor, só do meu coração para o Senhor ver se isso é verdade, o que eles estão dizendo a respeito de mim. E por isso, ele vai mostrar essas pessoas, ele vai dizer que essas pessoas, elas são pessoas iníquas. Sim, queridos, segundo o salmista, são pessoas insensíveis,
cujo coração é cerrado, ou seja, o coração é calejado pela desobediência de uma vida egoísta, de uma vida profana. São pessoas que estão lá. Veja o que é que diz aí os Salmos, os versos de 9 a 11. Ele diz: Senhor, livra-me de quem? Dos perversos que me oprimem, me livra dos inimigos que me assediam de morte. Eles são insensíveis, eles cerram o coração, eles falam com lábios insolentes. Eles andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Queridos, essa expressão deitar por terra é como se ele estivesse dizendo: Senhor, me livra dos meus inimigos, porque eles estão com os olhos sobre mim, aguardando dar cabo da minha vida, esperando um vacilo para nos destruir. Isso aqui é interessante, que nos remete ao Salmo 56, verso 6, quando o salmista também diz que os nossos inimigos, eles ajuntam-se, escondem-se, espionam os nossos passos, como aguardando a hora da nossa morte. Aí o salmista está dizendo: Senhor, destes o Senhor me livra, destes o Senhor me protege. E perceba que no verso de número 12, consequentemente, ele vai mostrar que essas pessoas, elas são astutas, são pessoas cruéis, e para isso ele retrata até mesmo a imagem de um leão. Ele diz: essas pessoas parecem-se com um leão. Por quê? Porque são ávidos por sua presa, ou se parecem com um leãozinho que espreita a sua presa em uma emboscada. O que o salmista está dizendo: esses meus inimigos, eles são cruéis. E por isso, Senhor, eu comecei dizendo para o Senhor: examina o meu coração e vê se isso que eles estão me acusando é verdadeiro. Não é verdade. Agora eu posso chegar dentro do Senhor e dizer: me protege deles, me protege dos meus inimigos. Então nós vimos o primeiro pedido: examina-me, Senhor. O segundo pedido: guarda-me, Senhor. Vamos para o terceiro e último pedido de Davi nesta oração. O terceiro e último pedido de Davi nesta oração é: livra-me, Senhor. Examina-me, guarda-me, e agora livra-me. Versos de 13 a 15. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quião desta vida e cujo vento enche de tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que os lhes sobram deixa para os seus pequenos. Ao verso 15, veja que, olha que confiança esse homem diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então perceba que na parte final do Salmo 17, Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários, contra os seus acusadores. O pedido de Davi não é por vingança. Perceba que coisa interessante. Não é um pedido por vingança, mas é um pedido por justiça. E há uma grande diferença entre nós clamarmos por vingança e clamarmos por justiça. Davi não está pedindo para se, de fato, Deus retribuir com a mesma moeda. Não, ele está dizendo: Senhor, exerça a justiça. É por isso que ele começa pedindo isso no tribunal: Senhor, exerce justiça. Então, Davi, ele não pede que o Senhor se levante, por exemplo, contra essas pessoas, porque elas são pessoalmente as suas inimigas. Esse não é o pedido, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus. Então perceba que o que Davi está dizendo é: Senhor, o meu pedido de justiça não é porque elas estão me acusando, porque se fosse eu pediria vingança. Eu estou pedindo justiça porque elas estão atacando o Senhor, e o Senhor é justo. Isso é uma coisa interessante. Todas as vezes que alguém se levanta contra o servo do Senhor, primeiro ele se levanta contra Deus. Por isso, queridos, que eu aprendi uma coisa e quero passar isso para você que está aqui me vendo na igreja aqui, os poucos irmãos, para você que está em casa nos assistindo. Eu aprendi uma coisa. Difícil. Por vezes, nós temos que ficar calados diante das acusações. Eu sei que às vezes a língua coça, às vezes o dedo quer teclar, às vezes a vontade é revidar, às vezes é pagar com a mesma moeda, mas eu aprendi uma coisa: todas as vezes que eu faço isso, que eu revido, que eu digo, que eu escrevo, que eu digito algo, ou que eu, de uma maneira ou de outra, eu demonstro que aquilo me afetou e eu quero pagar com a mesma moeda, eu quero me vingar, eu só vou entrar pelo caminho da derrota. Eu aprendi que o silêncio faz com que Deus use da sua justiça, porque o inimigo não vai poder usar seu silêncio contra você, mas ele usa as suas palavras. Salmo 56, que nós citamos ainda há pouco, verso 5: todos os dias torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. O inimigo usa
as nossas palavras, mas não use o seu silêncio. Então, meu amado irmão, minha irmã, está sendo injustiçado, perseguido, caluniado. Deixa Deus resolver. Ele sabe como, que hora Ele vai resolver. Então, o que Davi está dizendo é justamente isso. Porque, na verdade, isso fica claro no modo como ele diz que essas pessoas, elas são ímpias e mundanas. Ou seja, elas são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor. Elas nem buscam, sabe, queridos, a graça comum de Deus como reconhecimento. Pelo contrário, elas buscam satisfação nas recompensas passageiras dessas vidas. Os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus são assim. Eles buscam satisfação nas coisas passageiras dessa vida. Queridos, são pessoas que se preocupam apenas com o seu próprio prazer e não com a glória de Deus. Veja se não é isso que ele diz nos versos 13 e 14. Levanta-te, Senhor. Perceba que Davi não está pedindo para o Senhor matar os seus inimigos por causa da acusação que eles fizeram contra Davi. Pelo contrário, ele diz: Senhor, levanta-te, defronta-os, arrasa-os, livra o ímpio. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. A tua mão, Senhor, livra-me dos homens mundanos, cujo quiam desta vida e cujo o vento tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e que também aquilo que lhes sobra, eles deixam para os seus pequeninos. Então, o que ele está falando aqui, queridos, quem esteve conosco aqui conectado domingo passado, deve lembrar que nós falamos sobre 3 características de um homem secular. Não foi? Lembra disso? Humanismo, materialismo e hedonismo. O que ele está mostrando aqui é o homem que está envolvido no hedonismo. Esse homem que o estilo de vida, que ele está sempre, sabe, relacionado ao prazer por si só. O hedonismo é essa corrente, lembrando a você, filosófica, que compreende o prazer como supremo absoluto e como a finalidade da vida humana. Os inimigos de Davi estavam querendo simplesmente viver a vida baseado nesse preceito de existência. Então, queridos, esse hedonismo, na verdade, é uma teoria filosófica moral que afirma que o prazer e o bem supremo da vida humana está baseado justamente naquilo que lhe faz feliz. Então, eu queria examinar com você, para a gente partir para os finalmente, cada uma das palavras ditas por Davi nesses versos de número 13 e 14, quando ele fala aqui sobre quinhão, né? Fala aqui sobre tesouros. Vamos analisar como é a vida dessas pessoas que são hedonistas. Ele diz, vamos examinar aqui, cujo quião, ou seja, o que é um quião? Um quião, queridos, é a parte da herança que é devida a alguma pessoa. Ele diz que a parte da herança, ou o quião dessas pessoas, é desta vida. Ou seja, esses homens, eles encontram o quião, ou encontram a herança de sua existência na gratificação material. É como Davi está dizendo, Senhor, esses homens, eles não pensam em nada da eternidade, eles pensam apenas nas coisas aqui da terra. É por isso que eles fazem tudo, acusam, matam, roubam, destroem, para que possam ter aqui, porque a herança deles é aqui. Sim, não existe para eles nada além da terra. Nós não, nós sabemos, queridos, que não é verdade. Sabe por quê, queridos? Porque a satisfação material, essa satisfação mesmo da vida sexual é a medida da ambição dessas pessoas. É isso que eles esperam como recompensa, porque, queridos, eles vão fazer de tudo para que os seus interesses, eles vão subordinar, eles vão, sabe, queridos, enganar, para que os seus interesses estejam, de fato, presentes na sua vida e os seus desejos satisfaçam a sua existência, porque para eles não existe mais outra vida, a vida é somente essa. E quando o homem enxerga a vida apenas aqui na terra, ele vai fazer de tudo para que ele possa ser feliz aqui na terra, esquecendo, meu irmão, que essa vida aqui é limitada. Por mais tesouro, por mais dinheiro, por mais conquista, por mais poder que o homem tenha nessa vida, ele nunca vai ser perfeitamente feliz, porque um dia dinheiro não vai salvar a vida dele, poder não vai satisfazer mais a vida dele. Então o que Davi está dizendo é justamente isso, queridos. Ele vai nos mostrar justamente, sabe, que esses homens, eles não pensam na eternidade, querem viver somente aqui. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo 16, verso 25, porque esses homens não levam Deus em conta. É semelhante àquele homem da parábola de Lucas 16, verso 25, quando Deus fala por meio de Cristo uma parábola a respeito de Lázaro e do rico, e ele diz no verso 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens. É como se Deus dissesse, lembra-te, meu irmão, que você viveu um prazer do mundo, tudo que você queria, como riqueza, como poder, você recebeu em vida. Você está lá, lembra onde eles estavam? No lugar aonde havia dor
pranto e ranger de dentes. E Deus está dizendo para ele: lembra, meu filho, lembra que na tua vida recebeste todos os teus bens. Agora, Lázaro, de igual modo, recebeu os males nessa vida. Agora, porém, ele está aqui e é consolado, e tu estás aí atormentado. Meu irmão, esse é o retrato de quem vive sem levar em consideração a existência de Deus. Nós cremos no consolo do Senhor, na vida eterna. E por isso, queridos, aqui na terra essas coisas não nos amarram. Riqueza, poder, fama, dinheiro, nada disso. Nós temos algo melhor no porvir. Então nós estamos vendo justamente isso. Por isso que ele diz: o quião dessas pessoas, a herança delas, está apenas aqui nessa vida, Senhor. Mas ele diz uma coisa interessante no verso, continuando no verso. Ele diz: cujo ventre tu enches dos teus tesouros. Ou seja, em relação ao seu objetivo de vida, os ímpios, eles vivem apenas para os propósitos mundanos. E eles são prósperos nisso, naquilo que eles vivem, os propósitos mundanos, eles são prósperos, mas eles não pensam na vida do porvir, eles não pensam na eternidade, eles trocam a satisfação eterna, o prazer, sabe, de estar na presença do Senhor, por mera gratificação temporal aqui na terra. Queridos, aqui é onde nós encontramos a resposta, não total, mas digamos assim, uma resposta parcial para uma das perguntas mais profundas da existência humana. Qual é a pergunta? Por que os ímpios prosperam? Lembram que Asaf fez essa mesma pergunta no Salmo 73? Sim, queridos, por que eles prosperam? A prosperidade desses homens, queridos, é apenas nessa vida, e tudo é passageiro. Então, meu irmão, é incomparável com a prosperidade eterna dos justos. Irmãos, Asaf não entendia isso. Asaf achava que os homens arrogantes, aqueles que nem de fato conheciam Deus, nem tinham Deus como Salvador, nem Deus como Criador do universo, esses homens prosperavam, estavam bem. Ele chega a dizer que eles viviam muito bem, com um sorriso nos lábios. Mas Deus mostrou para ele qual o fim desses homens. Deus levou ele para o templo e disse: Asaf, vá para a minha casa, que eu vou lhe mostrar o fim desses homens. E ele mostrou. E sabe o que é que diz o texto original? É que eles estavam como que numa tábua totalmente lambuzada de sebo de carneiro, e essa tábua estava sendo colocada lá, e eles estavam escorregando em direção ao inferno. Aí Asaf diz: então me atentei para o fim deles. É isso que o texto está nos mostrando, queridos. Sabe, esses homens não pensam nessa vida, sabe, eterna que nós cremos, eles não creem nisso. Aí eu prefiro ficar com as palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Pois eu tenho para mim que as aflições, os prazeres, e aqui eu estou parafraseando, os tesouros, as riquezas, a fama desse tempo presente não se pode comparar com a glória em que nós há de ser revelada na eternidade. Louvado seja Deus, nada se compara com aquilo que Cristo já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Nós temos o maior tesouro que o homem pode ter, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse ninguém pode comprar, dinheiro não compra, fama não compra, poder não compra, porque isso vem por meio de graça e misericórdia de um Deus que ama aqueles que são seus. Então, queridos, perceba que é justamente isso. E o texto diz uma coisa interessante, é que eles juntam riqueza, fazem coisas ilícitas até, para que possam ter tesouro e fama, e eles deixam isso para os seus pequenos, ou seja, eles têm o suficiente para si mesmos e para deixar de herança para os seus filhos. É a única coisa que ele pode fazer, porque para onde ele vai, não pode levar a riqueza. E o problema às vezes é que esses que têm tanto dinheiro, tanta fama, que pensam até deixar para os seus filhos, são mortos pelos seus filhos, por causa da riqueza que um dia seriam deles. Então veja como é a vida do homem. Essa é a verdade retratada desse homem iníquo aqui no Salmo. Mas perceba que ele aqui vai fazer um contraste, né? Depois que ele explana tudo isso aqui, aí Davi vai chegar no verso 15 e vai dizer: eu, porém, é como dissesse, eu me diferencio dessas pessoas. Eu, porém, e ele faz esse contraste, né? É um contraste marcante com o mundo. Ele vai dizer, em vez de invejar os prazeres passageiros dos ímpios, o que somente está dizendo é que ele anseia pela alegria de ver a face de Deus. Ele diz: eu, porém, em contraste a tudo isso, o que eu quero não é riqueza. Senhor, o que eu quero não é poder. Eu quero é ter o privilégio de ver a tua face. Isso aqui é suficiente. Esse é o privilégio de um homem que serve a Deus, poder ver a face do seu Deus. Queridos,
o que nós podemos entender como verdade é que o companheirismo com Deus, a comunhão com o Criador, na verdade são as maiores satisfações de uma alma piedosa, de uma alma que ama o Senhor. Nós enganamos a nós mesmos, queridos, quando nós medimos a nossa felicidade, ou quando nós medimos o nosso contentamento pela quantidade de riqueza que possuímos. Não, queridos, o salmista, ele contrasta essa realidade com a perspectiva do crente, da verdadeira satisfação do crente. É como se Davi dissesse: veja, o que é que satisfaz essas pessoas? É isso aqui, o que é um deles está aqui. O que é que satisfaz o verdadeiro crente? Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Perceba que a satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros dessa terra, mas antes, querido, está ancorada nas promessas do Senhor, a respeito do futuro maravilhoso que aguarda aqueles que são do Senhor. Porque, queridos, estes receberão um corpo glorificado, e quando nós recebermos um dia o corpo glorificado, nós poderemos contemplar para sempre a face do nosso Deus. O que o salmista está dizendo: Senhor, o que eu desejo um dia é que esse corpo velho aqui, se acabe, seja revestido agora de incorruptibilidade, e eu tenho o privilégio de ver o Senhor frente a frente. E riqueza nenhuma substitui isso, poder nenhum. Então, queridos, nós podemos dizer que a medida correta de felicidade e de contentamento é encontrada em Deus e fazer a sua vontade. Por isso que há pessoas buscando felicidade não vão encontrar, porque a medida completa da felicidade, do contentamento, meu irmão, é somente encontrada em Deus. Nós só somos felizes, alegres, fazendo a vontade do Senhor, porque esse mundo não tem nada que nos possa oferecer, não está nada, queridos. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, você só vai encontrar a verdadeira felicidade se você colocar o seu relacionamento com Deus acima das riquezas terrenas, acima de todas as coisas. Se você coloca o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas, tenha certeza absoluta, você será um homem feliz, você será um jovem feliz, você será uma mulher feliz. No momento em que teu relacionamento por Deus estiver abaixo de qualquer outra coisa, pode ter certeza, você não vai ser feliz. Eu não estou dizendo que você não vai ser crente, você pode até ser crente, mas será um crente feliz. Eu quero concluir fazendo uma conclusão junto com uma aplicação. Davi pede proteção de homens perversos, de homens insolentes, de homens violentos, como nós vimos nos versos de 10 a 12. Ele viu, queridos, que esses perseguidores, eles se comportavam como um leão, esperando uma emboscada para matar a sua presa. Mas Davi, obviamente, ele continuou confiando em Deus, que lhe havia dado vitória sobre um leão, por exemplo, quando ele pastoreava, e era pequeno ali, pastor de ovelha, e cuidava do rebanho do seu pai. Então, queridos, o que eu quero mostrar para você isso é uma coisa que nós precisamos meditar a respeito disso, bem rapidamente, como uma aplicação para a nossa vida e como conclusão do texto. As histórias bíblicas, perceba, elas não nos chamam, né, a subestimar, por exemplo, o poder dos nossos adversários. Não. Até que eles, em algumas vezes, esse texto, eles comparam os nossos inimigos com o próprio Satanás, né? Há um que ruge como leão, procurando quem possa devorar, como diz 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9, que é um texto muito interessante, que eu gostaria de ler, porque há crentes, queridos, que ignoram a ação do diabo, viu? E o texto bíblico diz: primeiro, sede sóbrio, ou seja, esteja na sua razão, não fique viajando na maionese, seja sóbrio e vigiai. Por que é que eu tenho que estar atento e vigilante? Porque o vosso adversário, e esse adversário do povo de Deus tem nome, o diabo, está escrito com todas as letras, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar ou devorar, depende da tradução. Ao qual, diz o texto, você deve resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos espalhados pelo mundo. A orientação bíblica é: não devemos ignorar os ardis do diabo. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações, ou não ignoramos seus ardis. Queridos, por isso não é errado,
ou não foi errado, na verdade, quando o povo de Deus, os israelitas, viram o tamanho do gigante lá em Canaã e disseram que eles eram grandes. Não era errado quando eles temeram e viram o tamanho de Golias, o filisteu, e disseram: esse é um grande problema. Não é errado, queridos, reconhecer que os desafios, que as tentações que nós encaramos são grandes, até por vezes eles são maiores do que nós. Isso não é errado. O problema e o erro vem quando nós enxergamos essas pessoas, esses inimigos, acima de Deus. Aí se torna um erro. O que eu quero dizer para você é que não é errado você acreditar que o diabo existe. O erro é você pegar tudo que gira em torno da sua vida, jogar no diabo e colocar ele acima de Deus. Lembre-se, na sua vida, quem determina as coisas não é o diabo. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia, por Deus, não pelo diabo. Então, o que nós estamos vendo é justamente isso. O problema, queridos, vem quando não enxergamos a superioridade de Deus sobre todos os nossos inimigos. Porque a vitória, ele não vem pelo tamanho da nossa fé, mas a vitória, ela vem pelo tamanho do Deus no qual nós confiamos. Davi entendeu isso, e veja, nos versos 18 e 19 ele diz: livrou-me do meu adversário. No Salmo 18, verso 17, melhor, ele diz: livrou-me do meu adversário, poderoso, e livrou-me de todos os meus inimigos, muitos deles mais fortes do que eu. Davi reconhecia que por vezes ele tinha inimigo mais forte do que ele. Então, queridos, a vitória de Davi sobre os seus opressores viria pela espada de Deus, a espada que Deus segurava na sua mão, não por sua própria força humana. Eu vou fazer essa leitura do verso 13 do Salmo que nós estamos meditando, o Salmo de número 17, na versão nova versão transformadora, que diz: levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os, e o faze cair de joelhos com a tua espada, livra-me dos perversos. Ou seja, Davi confiava na justiça de Deus. Ele sabia que a justiça de Deus traria para ele proteção, trazia para ele, sabe, a proteção, porque ele começou dizendo: eu sou inocente dessas acusações. Mas no mesmo momento em que a justiça de Deus trazia proteção para ele como inocente, traria punição para os seus perseguidores e aqueles que estavam lhe caluniando. No final, querido, da história, pela misericórdia de Deus, Davi ainda estaria de pé. É isso que ele diz no verso 15: eu, porém, na justiça contemplaria a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua presença. Então, queridos, eu encerro agora, mostrando para você que Davi estava certo da justiça divina. Eu não sei que luta você está passando, que tribulação você está enfrentando, mas eu creio nas palavras de Davi. No final, pela misericórdia de Deus, ele estaria de pé. Eu digo para você, no final das nossas lutas, no final das nossas tribulações, no final da sua tribulação, você vai continuar de pé, não por suas forças, é porque a espada está na mão de Deus. A justiça quem faz é Deus. Quem julga a nossa causa é Deus. A nossa vida está na mão do Senhor. É Ele que nos protege, Ele nos guarda. Então o que Davi está mostrando é justamente isso. Ele queria que no final de tudo isso, o que Davi ansiava era pelo momento em que ele iria contemplar a face do Senhor. Ele ia se sentir satisfeito por ter sido feita a imagem e semelhança do Pai. E com essa declaração, o salmista, ele dá prova irrefutável de que ele crê na ressurreição dos mortos, que ele crê na realidade da vida do porvir. E por isso ele diz: o meu quinhão, a minha herança não é daqui da terra, é nos céus. E esse trecho aqui é crucial, queridos, para a ideia de imortalidade que é pregada pela Bíblia no Antigo Testamento. Todos aqueles que morreram no Velho Testamento morreram crendo na vida eterna, morreram crendo no Cordeiro que viria, morreram crendo no Cristo, e por isso eles estão na glória. Davi fazia isso, e Davi aqui, ele anteve, na verdade, o dia em que ele iria despertar no reino dos céus, na glória da paz de Cristo, e que ele estaria diante de Deus por toda a eternidade. Por isso ele diz: quando eu acordar, e aqui é uma alusão a quando ele deixar esse lado de cada eternidade, e se acordar do lado de lá da eternidade, junto de Deus, ele diz: quando eu acordar, veja qual é a expressão dele, eu me satisfarei com a tua semelhança, ou seja, eu estarei diante do Senhor. Meus amados irmãos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o que é que incomoda você? Quais são os teus medos, os teus traumas? O que é que tem causado em você tristeza, angústia? Nessa noite eu espero que você tenha entendido isso.
Davi fez 3 pedidos a Deus. Examina-me. Foi um pedido dele. Você tem essa coragem de fazer isso ao Senhor, dizer: Senhor, examina-me, porque estou sendo acusado injustamente? Você tem coragem? O segundo pedido dele foi: guarda-me, Senhor. E o terceiro foi: livra-me, Senhor. Vamos fazer essa oração. Senhor Deus, assim como Davi, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos visite agora e perdoe os pecados que cometemos contra Ti, estes que foram cometidos consciente ou inconscientemente, e que o Senhor conhece. Perdoa-nos. Mas o Senhor nos guarde dos lábios mentirosos, dos acusadores, dos homens insolentes, dos homens hedonistas que têm prazer apenas, ó Deus, nas coisas relacionadas a esta vida. Deste o Senhor deve nos guardar, e nós cremos que o Senhor vai fazer isso, porque Tu responde às nossas orações. Então, guarda-nos, ó Deus, e livra-nos. Livra-nos, Senhor, de todos os nossos inimigos. Protege-nos como a menina dos Teus olhos. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, e estaremos seguros. Não sei, Senhor, quantos dias mais teremos de pandemia, quantas lutas ainda iremos enfrentar, quantos amigos, irmãos, familiares iremos perder no sentido de vê-los e habitar os céus. Não importa. O importante é, assim como Davi, a nossa esperança é que aqueles que creem no Senhor abrirão os olhos e contemplarão a Tua face. Essa é a nossa certeza. E por isso eu Te agradeço pela nossa salvação, por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, finalizando, conforme nós citamos, eu não sei se chegou aí mais algum pedido de oração, não sei se dá para os irmãos verem aí, alguém pode nos auxiliar, mas eu vou citando aqui, se chegou algum pedido de oração aí na nossa página, Eric, tu passa para mim. Mas nós temos aqui oração, e aqui nós vamos começar orando pelas famílias enlutadas, queridos. Nós temos algumas famílias que nesse momento estão chorando a perda dos seus entes queridos. E aqui nós queremos nos compadecer com a família do nosso irmão Idelran, né? Nós sabemos que o seu irmão João perdeu a sua filha Jennifer, perdeu no sentido de que não está mais com eles, mas os céus ganhou Jennifer. Deus recolheu Jennifer, né? Foi uma morte natural. Estávamos conversando com o nosso irmão, disse que ela se levantou 2 da manhã, ainda brincou com os pais, né? Mas quando foi pela manhã, ela estava sem vida. Deus a recolheu sem sofrimento, espero assim, né? Pelo que a gente entende, sem nenhuma dor, né? Mas vamos nos compadecer com a família de Ilderan e também do seu irmão João. Vamos nos compadecer também com a família de Betânia Brito. Nós estivemos orando pelo seu pai, o senhor Romildo, que foi recolhido também pelo Senhor para morar na eternidade. Betânia está em plena recuperação, a sua netinha também em plena recuperação, o Volgran também, está todos eles fora de risco, louvado seja Deus por isso. Mas seu Romildo foi recolhido, está num lugar melhor do que Betânia, do que cada um de nós, então ele está lá. Vamos orar pela família do pastor Salatiel, né, da Assembleia de Deus, que foi recolhido para a glória, um homem de Deus, que Deus o recebeu na eternidade. Vamos orar pela família do nosso irmão Gil Nascimento, a sua mãe, ela foi recolhida pelo Senhor, a nossa irmã Judite, está na glória, e Gil está em casa, juntamente com Fabiana, nesse momento, mas sabendo que Deus guardou a sua mãe. Essas são as famílias que nós temos enlutadas. Eu não sei se tem mais alguém lembrado. Tem mais alguma família enlutada aí que a gente possa orar? Não? Sim, mas pode ser os pedidos, não tem problema não. Porque eu vou orar também agora pelos pedidos de oração. Deixa eu ver, Eric. Viu, Gi? Amém, meu filho. Está chegando mais aqui, queridos, na nossa live. Os irmãos estavam assistindo e colocaram os pedidos. Então, eu vou começar aqui por aqueles que estão necessitados das nossas orações, por enfermidade. Dona Severina, ela é a avó da nossa irmã Juliana, filha de Silvino. Ela vai fazer uma cirurgia, que Deus possa conduzir a saúde da nossa irmã Severina. A nossa irmã Letícia também está sofrendo com enfermidade. Pedir a Deus que cuide da vida de Letícia. E vamos orar, queridos, também pelo pastor Sidney. Pregou aqui, meu amigo Sidney, ele é filho de Nélia. Nélia é irmã da missionária de Leusa, a esposa do reverendo Samuel, que também foi recolhido para a glória, e ele está internado pela Covid, estava entubado. Eu não sei se
já saiu, ainda está, né? Ainda continua, né, Sandra? Entubado. Então nós vamos orar por ele. Orar também pelo nosso irmão Adriano. Adriano, ele é funcionário da nossa igreja lá em Campina Grande. Adriano esteve na ala vermelha, graças a Deus já saiu da ala vermelha, está agora se recuperando, ainda precisando de uma respiração mecânica, mas bem melhor do que o estado em que ele já esteve. Vamos orar também por esse homem abençoado, um menino de Deus. E vamos orar também por Gilson Lino. Os irmãos sabem, Gilson, ele é esposo da nossa irmã Lúcia, que é cunhada de Toninho, o presbítero Toninho da nossa igreja. Está num momento muito difícil, a enfermidade que ele tem está se alastrando, e cada dia que passa ele está sentindo mais dores, e vamos orar para que Deus guarde a vida desse homem e livre-o dessas dores, em nome de Jesus. Vamos orar também por Valmir Arruda. Ele é primo de Rosélia, a nossa irmã Rosélia está acometida de Covid, a situação não está muito boa, mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Vamos interceder em favor de Valmir. E também aqui a nossa irmã Lidinalva, que estava assistindo ou está assistindo a nossa live, pediu oração. Ela mora em João Pessoa, nossa irmã sempre nos acompanha. Pediu oração pela a sua tia e a sua sobrinha e o seu tio. Perceba, o tio, a tia e uma sobrinha, todos estão acometidos de Covid, mas o seu tio, ele está entubado, está num estado muito crítico. Então vamos orar pelo seu tio. Aqui Max, Genesi também, Campina Grande, está pedindo por... É Max? Márcio, vamos orar, Genesi, por Max, vamos colocar nos pedidos de oração da igreja, a gente está também atualizando esses pedidos de oração. O Max também está entubado. Queridos, tem muitas pessoas solicitando das nossas orações. Aqui a Aline Sarinho já pediu, nós já falamos, né? Pelo irmão de Ilderan, a filhinha que faleceu, Jennifer, tinha 14 anos, queridos, 14 anos. Então vamos orar em nome de Jesus. Nosso diácono Josafá, que bênção, rapaz. Josafá Barbosa é diácono da nossa igreja de Campina Grande. Que bom, Josafá, que você está conosco nessa noite. Ele está pedindo oração, ele vai se submeter a uma cirurgia nesta sexta-feira, né? Então, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, estaremos orando por sua cirurgia, Josafá. E me atualize acerca da situação de como foi, viu, a sua cirurgia. Nós estaremos intercedendo por você em nome de Jesus. Então, queridos, Nidiane está pedindo oração também por Rodrigo, que está acometido também pela Covid-19. A nossa irmã, a esposa aqui do maestro Samuel, que nos deu aqui o auxílio hoje no louvor, Samuel, Nidiane está pedindo aqui pela vida de Rodrigo, está acometido pela Covid. E também a nossa irmã Cleise está pedindo a Deus que abençoe seus exames. Ela vai fazer os exames anuais, que ela saiu de um câncer, os irmãos sabem, ouviram o testemunho, ela deu testemunho aqui, e esses exames são feitos com regularidade, para que Deus guarde e proteja a vida da nossa irmã. Bom, queridos, esses são os pedidos que nós estamos vendo aqui. Deixa-me ver se tem mais algum aqui. Eu creio que não. São esses os pedidos. Mas eu queria juntar a estes pedidos, o seu pedido, você que está em casa, que está nos assistindo, que não deu tempo de colocar aí na descrição ou nos comentários do nosso vídeo, e os irmãos que estão aqui na igreja. Vamos fazer isso, vamos orar ao Senhor. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Irmãos, nós temos um grupo pequeno de pessoas que nos auxiliam aqui, o pessoal da técnica, o meu presbítero Juarez, o presbítero Robson e alguns irmãos do louvor, e nós vamos estar orando. Apresentem vocês também os seus pedidos ao Senhor, e intercedam, lembre de algum desses nomes. Se você não lembrar, peça a Deus: Senhor, Tu conheces todos, Tu sabes de todos, então visita essas pessoas. Eu vou tentar aqui ler algum desses nomes, e assim a gente faça essa oração. Feche os seus olhos. Pai, de eternidade a eternidade, Tu continuas sendo Deus. Nós descansamos sob as asas do Senhor e confiamos na intercessão, confiamos que a nossa oração está sendo ouvida pelo Senhor e que o Senhor há de responder de conformidade com a Tua vontade e com os Teus propósitos. E por isso, ó Deus, há um grupo de irmãos aqui necessitados da nossa oração. Eu quero entregar em Tuas mãos a vida da nossa irmã Severina, que o Senhor abençoe nesse momento, ó Deus, de cirurgia, cuide dela em nome de Cristo Jesus. Quero entregar em Tuas mãos, ó Deus, a nossa irmã Letícia, que o Senhor cuide dessa enfermidade que está assolando o seu corpo, expurgue dela toda hemorragia, tudo aquilo que tem tirado a saúde e a paz da Tua filha. Visita a Tua filha com o bálsamo da cura. Quero entregar em Tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Sidney. Deus, tem misericórdia de Sidney, Pai. Ele é Teu filho, Teu servo. Visita aquela UTI, guarda o Teu filho, Senhor. Cumpra-se sobre a vida de Sidney a Tua vontade, Senhor, mas cuida dele.
Toma em tuas mãos a vida de Adriano, que também está cometido pela Covid, que a recuperação dele continue, que em pouco tempo ele esteja entre nós novamente, servindo ao Senhor com alegria, como ele tem feito durante tantos anos na nossa igreja em Campina Grande. Pedir ao Senhor pela vida de Gilson, nosso amado irmão Gilson. Deus, toca naquela enfermidade, Deus, em nome de Cristo Jesus. Guarda o teu filho, tira as dores do seu corpo, repreende cada célula, Pai, que está causando dor, enfermidade na vida do teu filho. Livra ele dessa dor, Pai, em nome de Cristo Jesus. Pedimos também em favor de Valmir, que está cometido por essa Covid, em favor de Max, Pai, em favor do tio da nossa amada irmã Lindinalva. Pai, são pessoas que estão acometidas pelo mesmo vírus, mas servem ao mesmo Deus. Eu creio que o Senhor vai entrar com providência na vida de cada um deles, porque Tu és Deus de poder. Também entregamos em Tuas mãos esse jovem, ó Pai, que a nossa amada irmã Nidiane pede oração. Sim, Deus, eles estão necessitados, ó Deus, de uma cura. Deus, Tu vai curar este, se for para a honra e a glória do Teu nome. Nós cremos nisso. Mas sabe, Pai, nós queremos agora interceder por algumas famílias que nesse período agora, essa semana, tiveram que enfrentar a morte. Que não é algo, Pai, que nós possamos conviver de uma forma que nos traga sempre alegria ou entendimento, porque nós não fomos feitos para morrer, e por isso a morte, por mais que possamos ter certeza da eternidade, ela é algo que não é inerente ao homem, ela veio por causa do pecado, e por isso ela dói, incomoda, machuca o coração daqueles que ficam. E por isso eu quero pedir ao Senhor, em favor da família do nosso irmão Deran, principalmente de Roan e da sua esposa, que viram o Senhor recolher Jennifer com 14 anos, mas a glória e a certeza que eles têm, Senhor, é de que essa jovem agora, assim como era o desejo de Davi, já pode contemplar a face do Deus vivo. Eu entrego em Tuas mãos essa família e peço, Senhor, que console o coração de toda a família enlutada. Pedi ao Senhor pela família de Betânia, pela casa de Betânia, que perderam o seu ente querido, o seu pai, mas Betânia mesmo disse isso. O que alenta o nosso coração é a certeza, pastor, de que meu pai está na glória. Essa é a certeza, meu pai, que nós temos. Então tua filha, mesmo sentindo saudade, sabe que seu pai está melhor do que cada um de nós. E assim eu entrego em Tuas mãos a família do pastor Salatiel, que também perdeu, ó Deus, aqui um pai, um esposo, mas os céus ganhou um filho. Salatiel é teu servo, gostava tanto de louvar e cantar, e ele continua fazendo o que ele gostava aqui na terra, porque ele agora é parte integrante de um grande coral que está nos céus diante do Senhor, declarando a Tua grandeza e dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu entrego em Tuas mãos a família do nosso irmão Gil. Visita agora o coração de Gil, o coração de Fabiana, visita o coração da irmã do nosso amado irmão Gil, porque essa família viu ser recolhida pelo Senhor a sua mãe Judite, mas eles entendem que Deus fez o que ninguém podia fazer, deu um descanso eterno, deu um descanso à dona Judite. E junto com essas famílias, entregamos também as famílias daqueles irmãos distantes, mas que são parte do Teu povo, a família do nosso irmão Lázaro, que foi recolhido, que o Senhor visite aquela casa. Ainda pouco, ao sairmos de casa, vimos o Teu filho Isaac postar também que mais um amigo de ministério, mais um pastor na cidade de Campina Grande foi recolhido. Mas esses homens, Pai, estão somente aumentando o cordão de recepção, porque um dia todos nós iremos para o lugar onde ele foi, e assim viveremos a eternidade. Então visita essas famílias, visita os Teus filhos que estão aqui, nos dá uma noite de paz, nos livra deste mal, nos guarda como menina dos Teus olhos, debaixo das Tuas asas encontramos abrigo e segurança, e livra-nos dos lábios mentirosos, dos acusadores, dos homens, ó Deus, hedonistas, humanistas e materialistas. Nos mostra, Senhor, a alegria de poder Te servir, porque o nosso quinhão, a nossa herança, é bem maior do que qualquer coisa que essa terra possa nos dar. A herança de um dia poder habitar os céus e viver com o Senhor, plena e eternamente. Nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, você que está em casa, você que estão aqui, recebam agora, aqueles que estão aqui fiquem de pé, recebam a bênção do Senhor sobre vossas vidas. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações
que são advindas, Senhor, do Teu Espírito, encontre cada uma dessas pessoas que foram citadas em nossas orações. Encontre as nossas famílias, encontre as demais famílias necessitadas. Encontre, Senhor, a Tua paz e a Tua bênção a cada irmão que estão agora espalhados nos 4 cantos desse planeta e hoje confessam a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. E a igreja diz, quarta-feira, 19h30, estaremos aqui transmitindo mais uma reunião de oração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até quarta.